E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, novamente, eu estarei trazendo um trecho do mega investidor Luiz Alves Paes de Barros. E é um trecho de uma entrevista, um vídeo que o Alaska deu alguns anos atrás e pouco repassado. É um vídeo assim que a gente vê poucos cortes, poucos vídeos falando sobre esse vídeo, mas eu achei um vídeo interessantíssimo. E nesse vídeo ele fala sobre as crises econômicas que o Brasil já passou, relatando exemplos de como foi no passado e qual ele julga ser a pior crise de todas. Muitos até pensam que o confisco da poupança durante o governo Collor foi o pior momento, outros pensam que foi durante a década perdida, onde tinha hiperinflação. Enfim, o Brasil já passou por vários altos e baixos, e toda essa queda e toda essa alta na bolsa que a gente tem recentemente não é novidade. Esse é um ciclo que se repete durante muitos e muitos anos, e que as pessoas, toda vez que estão dentro desse ciclo, acabam se atrapalhando, acabam perdendo oportunidades ou acabam achando coisas que já aconteceram no passado, ou seja, elas não aprendem com fatos que ocorreram no passado, elas acham que aquilo que está acontecendo é algo novo. Então, no auge do pessimismo, elas pensam que o Brasil vai acabar, que ele vai virar uma Venezuela, que a bolsa não vai existir mais, para depois de 5, 6 anos elas perceberem que isso não vai acontecer e a bolsa simplesmente explode de preço e entra em um ciclo de alta. Então, esses ciclos de baixa e de alta já aconteceram durante vários anos e continuarão acontecendo. Só que dentro desses ciclos, a maioria das pessoas não aproveitam esse momento para ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, elas perdem muito dinheiro entrando nos piores momentos possíveis, vendem no fundo em pânico e desistem da bolsa de valores, falando que tudo não passa de um cassino. Esse ciclo se repete durante muitos e muitos anos. Eu achei bem interessante o diálogo aqui do pessoal do vídeo, principalmente os dizeres do mega investidor Luiz Alves, onde ele dá exemplos do passado de como foram essas crises, relatando qual ele julga ser a pior e como ele lida com essas crises. Segundo ele, aproveitar as crises é uma estratégia que todo bom investidor deve seguir. Devem olhar as crises como uma amiga do investidor. Por mais triste que seja para o mundo real, o investidor tem que ser frio o suficiente para analisar a situação e tomar a decisão mais racional possível, aproveitando as oportunidades e também sabendo o melhor momento para sair em momentos de extrema euforia. Isso é essencial para todo investidor. Nesse trecho vocês vão aprender muito com a voz da experiência de Luiz Alves. Fique com o corte. Em março parou a economia. Em novembro voltou a economia do mesmo jeito. Quem dormiu, quem ficou na UTI durante 6 meses por acaso, acordou falando, não aconteceu nada, dá uma beleza aqui. Recorde de produção de cimento, de minério de ferro, preço do minério de ferro maior da história. Tudo acontecendo normal, foi um intervalo. Essa é a pandemia. Agora, o tomada do dinheiro assustou. Assustou porque qualquer confisco... Aqui em São Paulo existe muito sequestro, de você estar no automóvel, ser sequestrado, te jogam no porta-mala e vão com o seu cartão de crédito para pegar todos os bancos, tirar o dinheiro, e você não tem certeza se vai morrer ou não. Então, as pessoas que já passaram por isso falaram, eu não queria nunca mais passar por uma coisa dessa. Em geral, mudaram para outro país, foram para Portugal, foram para aí, porque diz, isso é horrível passar. Porque você foi apoderado, te tomaram tudo que você tem da noite para o dia, ainda mais para quem mexe com dinheiro. A sua carteira de ação, você tinha que pagar 20% dela para continuar operando, se quisesse vender.
E o dinheiro você não podia usar. O dinheiro estava lá, tomaram. Então, esse foi um baque, um movimento horrível, apesar de que veio a trazer depois, tudo do bem vem do mal vem para o bem, veio a trazer um grande crescimento econômico, porque conseguiu, de algum pequeno, de um jeito qualquer, brecar por um período a inflação. Não durou muito, relaxaram. Eu acho que a pior crise que nós tivemos, que é de conhecimento público de todos, é o governo Dilma, que, se não tivesse caído, levaria o Brasil para uma ruína parecida com a Venezuela hoje. Então, e isso você não tinha o que fazer. Ela estava criando um populismo, liquidando todas as instituições possíveis, deixando a inflação comer, gastando dinheiro que não tinha, emitindo o que pudesse. Então, essa foi uma crise que poderia ter devastado o país, mas não, mais uma vez, não devastou. Então, pandemia, que todo mundo está exagerando, houve problema de fome, gente que perdeu emprego, setores que nunca mais vão voltar, mas a economia como um todo e o país como um todo tem todos os sofrimentos de morte e tudo, mas economicamente não temos nada a reclamar, a não ser setores específicos. Alguns shopping centers que já recuperaram, viagens, avião, viagem de navio, não sei o que mais, alguns setores que praticamente sumiram e muitos possivelmente não vão voltar. Ao setor do e-commerce, que nasceu, já estava sendo organizado, então ele pode ser acelerado sem criar confusão. E isso é uma novidade, nós ganhamos 10 anos em um. Hoje o Brasil compete em qualidade com qualquer país, com os Estados Unidos, ainda não sei com a China, porque a China tudo é melhor. Mas com os Estados Unidos e com a Europa nós não temos vergonha nenhuma. Nós damos aula como se faz e-commerce, como se faz entrega, como se faz logística e tudo. E então, pensar, a gente que mexe com bolsa, a crise, as encrencas são amigas da bolsa. O que é ruim para a bolsa é o excesso de otimismo, que leva a preços totalmente fora da realidade, Então, mas como é tão inebriante, acontece sempre nos fins de processo e que depois leva a bolsa a pontos tão exagerados que, quando ela cai, também nunca mais volta. E aí é 10, 15 anos para voltar de onde partiu e todo mundo acha que 10, 15 anos é uma vida, você esquece tudo, vai fazer outra coisa e achava que bolsa nunca existiu antigamente. Então, é mais ou menos isso que acho que responde a pergunta. Brenda, quer falar? Assim, vou dar um foco um pouco no que você falou de aprendizados, né? Porque a gente vê que os erros e os exageros do mercado, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, às vezes o mercado desaba demais, e aí a pessoa acha que o país vai deixar de existir, a bolsa vai deixar de existir, para depois, num momento seguinte, 5, 6, 10 anos depois, a bolsa exagerar, virar uma bolha e ninguém mais acha que vai piorar. Essas coisas se repetem assim por várias décadas, né? E aí, um comentário muito comum que a gente recebe é o seguinte: pô, mas o mercado está aprendendo, né? Não vai incorrer nos erros do passado. Na verdade, o mercado ele nunca aprende, né? O mercado é sempre uma média. Então, você tem novos entrantes no mercado todo dia e gente muito inteligente, muito preparada que está saindo do mercado, que está se aposentando. Então, individualmente,
todos crescem ao longo do tempo, crescem em experiência e em capacidade técnica, mas a média do mercado é sempre a mesma. Porque você é como se fosse uma grande pia de banheiro, onde a torneira vai jogando um monte de iniciantes e o ralo vai tirando experientes. Então a média é sempre igual, a média de inteligência ou a média da burrice é sempre igual. Então, e a jornada do investidor é meio clássica, assim, né? Algumas pessoas vão aprender um pouco mais rápido, algumas um pouco mais lento e algumas nunca aprendem. Comigo, eu fiz o clássico, não fiz nada de diferente. Então, você começa a investir, começa a comprar algumas ações, começa a ver a possibilidade de ganhar dinheiro rápido. Não vai demorar muito tempo, você vai começar a se meter em opções. Porque a opção é um cassino da bolsa, né? Você consegue ganhar muito rápido, até você perder tudo algumas vezes. Porque você perde tudo uma vez, aí você acha que você foi azarado, se você arrumar um pouquinho o processo, você melhora e vai começar a ganhar. Aí você perde tudo de novo. E aí você começa, se você tiver um pouco mais de inteligência, você vai começar a olhar a fórmula dos que dão certo, né? Dos velhos investors americanos, brasileiros, acumular bons ativos, investir em bons negócios, e aí você começa a jornada do investidor. Aí você começa a achar que, não, eu fiz uma conta aqui, preço, lucro, return on equity, já analisei. Aí dali a pouco você começa a cair no conto do vigário de alguns empresários, você começa a investir em empresa de bandido, que te enganou muito bem, e aí você começa a ver que as coisas não são só números, não é só o balanço, só o caixa, só a margem. Você precisa conseguir identificar um pouco mais e começar a analisar um pouco mais sobre as pessoas que estão por detrás do negócio. E aí isso começa a evoluir um pouco mais. E depois você começa a entender da parte cíclica da coisa. Então, existem as exceções, empresa que fica boa para sempre, e aquelas empresas que morrem no meio do caminho, né? Só que a grande regra geral, né, que abocanha grande parte das empresas é aquilo que está muito bom, eventualmente vai passar por dificuldade no futuro, e aquilo que está passando por uma certa dificuldade no curto prazo, pode ser que melhore bem depois no futuro. Porque se o setor está muito ruim, ele vai expulsar competidores, ele vai espantar os players até uma hora que fica os grandes resilientes, os eficientes, e eles começam a lucrar muito num mercado que vai ficar menos competitivo. E aquilo que está muito bom, todo mundo ganha dinheiro, vai atrair novos entrantes, atrai novos competidores e a margem cai e aí fica ruim para todo mundo. Então você começa a entender da parte cíclica.